Boa noite, Sam. Meu nome é Dave e tenho 35 anos. Gostaria de compartilhar com vocês o sufoco que passei em 2023. Morei em uma vila ao lado de São José do Rio Preto e nunca pensei que pudesse ver o que vi frente a frente naquela noite. Achei que essas coisas só existissem apenas em filmes, nos mitos e lendas. Mas monstros são reais. Eles existem. Em dezembro de 2022, eu estava com alguns amigos e conhecidos no barzinho do meu pai à noite. Logo, foi chegando mais pessoas e o lugar ficou bem cheio. Observando as mulheres, eu procurava e torcia para conseguir a atenção de alguma, para que pudesse passar a noite toda junto e acompanhado. Depois de até dar umas risadas e brindar com algumas, reparei que havia uma mulher muito bonita de belas coxas, que estava dançando sozinha durante um bom tempo. Estava com vestido longo e uma lata de cerveja na mão. Então, eu que não sou de dançar muito e nem levo jeito pra coisa, cheguei ao lado dela e comecei a dar alguns passinhos. E logo perguntei se podia pagar uma cerveja para ela, e a mulher aceitou. Após alguns minutos eu perguntei o seu nome. Ela então me disse que se chamava Eliane. Eu me apresentei e ficamos conversando. Depois que conversamos e bebemos por um tempo, ela aceitou ir para minha casa. Assim ficamos mais à vontade e passamos nossa primeira noite juntos. Depois daquela noite a gente sempre se via e de vez em quando bebíamos juntos. No dia 22 de março de 2023, eu estava em casa e tinha começado a beber umas latinhas de cerveja, já que era o meu aniversário. Por volta das 18 horas, Eliane chegou e começamos a beber juntos. Então disse a ela: "O que você acha de passarmos a noite na floresta?" Ela achou legal e acabamos de beber a cerveja que já estava aberta, enquanto fui arrumar a minha mochila. Eu sempre ando com meu facão toda vez que vou andar na floresta. Mas nesse dia, justamente nesse dia, eu estava tão tranquilo e contente que nem me preocupei. Levei apenas meu canivete no bolso da calça. Eu ainda não tinha comprado o meu celular, e a Eliane também não tinha. Ainda por cima não tínhamos farol para nos guiar na escuridão. A minha ideia era fazer tochas com o querosene que levamos. E assim fomos. Passamos no barzinho, pegamos alguns latões de cerveja, 2 litros de energético, gelo e colocamos tudo na caixa pequena de isopor, que comportava umas 8 latas. E assim, caminhamos junto por cerca de 1 quilômetro no pasto, até chegarmos próximo da corrente de água que tinha ao lado da floresta. Estava tudo ficando escuro, e dentro da floresta mais ainda, pois a vegetação bloqueia qualquer iluminação vinda do alto e dos lados que são abertos. Eu então quebrei um galho de uma das árvores, com pouco mais de 1 metro, que era mais fino que o fundo de um copo americano, e envolvi a ponta dele com alguns trapos que levei, justamente para isso. Assim molhei a ponta dele com querosene e acendi com meu isqueiro. Depois que andamos por mais uns 100 metros, paramos em uma área mais aberta e limpa próxima das árvores e começamos a montar nosso simples acampamento, sem mesmo uma barraca. A lua clareava um pouco e enquanto Eliane bebia, eu fui forrando o chão com nosso velho lençol. Durante o tempo todo em que ficamos ali, bebemos mais da metade da cerveja, conversamos e, claro, namoramos um pouco. Em todo momento falávamos baixinho, pois na minha cabeça não chamaríamos tanta atenção de qualquer coisa no mato, seja lá o que fosse. Acredito que naturalmente eu estava cismado porque não estávamos dentro de casa. Era a floresta e estava de noite. E claro, eu estava com os olhos abertos o tempo todo. E para todo lado mantinha os ouvidos atentos. Nessa época choveu muito nos primeiros meses do ano, e como eu tive dificuldade de achar madeira seca,
acabei me frustrando por não conseguir fazer uma fogueira. Por isso, nem o frango em pedaços que levei para fazermos no fogo, eu consegui. Quando vim morar na vila, eu tinha quase 7 anos. E quase sempre meu pai me levava para caçar junto com ele. Foi onde eu comecei a ter contato com aquela região. Por mais que eu tenha crescido aqui e conheça cada trilha até onde já andei, naquele momento eu percebi que mesmo para fazer um simples acampamento inicial, é preciso estar com os mínimos preparos para ter mais conforto. Foi quando nos vimos cansados de estar ali. Sem ter noção do tempo que estávamos por lá, decidimos ir embora. Como ela morava sozinha e mais perto da onde estávamos, ficaríamos mais à vontade na sua casa. Então arrumei tudo de volta, coloquei o lençol na mochila e nos preparamos para voltar. Nas tentativas de fazer a fogueira, eu calculei que daria para fazer apenas mais 3 tochas para andarmos em um percurso de pelo menos 1 quilômetro. Cada tocha ficava acesa por cerca de 8 ou 9 minutos. Por isso, até onde eu conseguia enxergar alguma coisa, eu nem acendia para poupar o querosene. Assim, peguei um atalho para sairmos o mais rápido dali, indo na direção da rua em que ela morava, pois o caminho ficava mais curto. Eu estava sem camisa, com sapato social preto e mantinha atenção ao redor da floresta e no isqueiro que eu levava no bolso da minha calça jeans, pois se ele caísse, eu poderia não achar, assim complicando a situação que já tinha começado a ficar ruim. Com minha mochila nas costas, eu acendi a tocha, guardei o isqueiro no bolso e segurei na mão da Eliane. Assim andamos mais alguns minutos pela escuridão à luz do fogo. Quando a chama apagou, a gente continuou andando, até que vimos a vila a mais ou menos uns 300 metros. Então paramos um pouco para respirar melhor, já ao lado da corrente de água. Eu disse a ela: "Nossa, nunca mais você vai querer sair comigo." Ela começou a sorrir e me disse: "Não, está tudo bem." Então conseguimos rir um pouco. Nesse momento eu preparei a tocha novamente, segurei mais uma vez na mão dela e fomos atravessando a corrente de água que cobria apenas até a altura dos nossos tornozelos. Ao começarmos a subir o barranco, o barro foi atolando nossos pés e ela começou a reclamar. Eu falava: "Calma, por favor, tenta dar mais rápido, o fogo vai apagar." Mas percebi que não dava para andar daquele jeito, segurando a tocha e a mão dela. Então falei para ela ficar ali, que iria subir, colocar a mochila do outro lado e então voltar, pois com as mãos livres eu teria mais forças para subir ajudando ela. E assim eu fiz. Pelo barranco existe um trio por onde o gado desce para beber água. Mas nessas épocas de chuva, a vegetação acabou tombando por cima do trio, fazendo os galhos cobrir a pouca iluminação que a lua fazia. Então eu espetei a tocha ainda acesa no barro ao lado dela e comecei a mudar os passos com muita dificuldade. Conforme fui subindo, comecei a me desequilibrar e, para não cair naquele lamaçal, sujei até as mãos tentando me apoiar melhor. Pisando naquela sujeira toda, eu senti a pressão da lama chegar na minha canela. Então, quando mudei o passo mais uma vez, o barro arrancou meu sapato, um por um, me deixando só de meia. Ela estava em silêncio, e ao chegar do lado de cima onde a terra estava firme, eu coloquei a mochila no chão, respirei fundo e perguntei se estava tudo bem. Ela respondeu que sim. Então fui descendo de volta, acabando com minhas meias. Quando cheguei ao lado dela, o fogo estava apagando, e não dava mais para acender outra tocha. Então subimos pelo trio, que estava daquele jeito, e chegamos do outro lado. Depois que descansamos mais um pouco, continuamos andando e bebendo. Quero deixar bem claro que, graças a Deus, eu nunca usei nem conheço qualquer tipo de droga. Eliane também não. Tudo que precisa é minha cerveja e meu cigarro tradicional, ou aqueles de fumo. Após alguns minutos, já estávamos a uns 100 metros da vila.
Então paramos mais um pouco e ficamos olhando para a luz dos postes, que já estavam clareando bem o caminho. Nesse momento, ela falava alguma coisa, mas não me lembro o que era. Só sei que cortei o assunto dela e falei para ela ficar quieta. Então o som que ouvi ficou mais nítido e pude ouvir olhando na direção das luzes. Um fungado muito estranho. Eliane ficou o tempo todo em silêncio e de repente senti uma coisa ruim que me arrepiou até os braços quando vi aquele bicho. Eu segurei no braço dela e disse assim: "Vamos dar a volta, está tudo bem?" Mas me senti encurralado, pois como voltaríamos? Estava escuro e mesmo eu conhecendo outros atalhos, estava muito complicado. Vi bem e percebi que aquilo era grande e semelhante a uma pessoa. Tinha braços e pernas bem compridas, mas corria sempre meio agachado e muito rápido cercando a gente. Nem tinha para onde corrermos. Não havia condição alguma. Então falei para ela e também para me manter mais calmo: "Está tudo bem. Com ele lá em cima, vamos dar a volta e sair pela outra rua." Mas não sei por que motivo ela respondeu: "Eu não vou sair daqui." Fiquei calmo, mas por dentro eu estava apavorado. Então disse para ela: "Você tá vendo aquilo? Aquilo é um monstro." Mas acho que para ignorar aquela coisa e talvez se tranquilizar, ela disse: "Você vê o que você quiser ver." Enquanto ficamos ali parados, ele corria na nossa frente e parava olhando por trás de uma árvore, tipo farejando e roncando bem alto. Depois atravessava para o outro lado bem rápido, tombando o mato, e fazia a mesma coisa com a cabeça erguida e olhando para a nossa direção. Enquanto eu falava para ela que teríamos que dar a volta, não tirava meus olhos dos movimentos que aquilo fazia. Eu até ia assim dar a volta pelo outro lado, mas ficamos parados e observando aquela coisa. Foi quando eu disse: "Então vamos passar por aqui mesmo." E clamei em voz alta: "O sangue de Jesus tem poder." Sentindo o arrepio ainda mais forte. E vimos ele correr pela nossa esquerda, numa velocidade que nenhum homem é capaz de correr, até que sumiu no meio do mato. Com minha madeira ainda na mão, fui andando devagar segurando a mão dela, cantando baixo uma música que me lembrei da igreja e olhando mais para a direção da onde aquilo havia corrido. E assim passamos bem no meio, bem onde aquela criatura estava. Fomos chegando rápido perto da cerca que já estava bem iluminada. Então eu atravessei e ergui a cerca para ela passar. Quando chegamos na casa dela, nunca vou esquecer do alívio que senti. Trancamos o portão, a porta, e eu ainda arrastei o fogão para encostar na frente da porta. Tomamos um banho e ela trouxe um daqueles pratos que tem 4 divisões. Nele havia frango frito, peixe frito, arroz e salada de verdura. Enfim, consegui relaxar, mas só dormi melhor na noite do dia seguinte. A Eliane é 10 anos mais velha que eu, e hoje somos namorados. Bem, pelo menos éramos quando escrevi esse relato para o seu canal. Depois daquela noite, toda vez que vamos dar alguma volta na floresta, a gente prefere ir durante o dia, e ficamos bem perto da vila. Não me envergonho em dizer que em algumas vezes só nos lembramos de Deus quando estamos mais enrascados. Obrigado pela oportunidade, Sam. Boa noite. Muito obrigada pela sua presença. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se for novo por aqui, inscreva-se no nosso canal e assine o sino das notificações. Comente qual a sua cidade. Também aceitamos sugestões de vídeos. Se gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, se torne membro ou dê um valeu. Também compartilhando os vídeos com seus amigos nos ajuda a alcançar mais pessoas. Desde já agradeço e até o próximo vídeo. Tchau, curiosos!